Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tem acontecido no meio do povo de Deus. Algumas práticas desnecessárias que têm ocorrido dentro das igrejas, né? Que são chamadas igrejas que nós servimos cristianismo, ok? Quais são essas práticas? Práticas do judaísmo. Ela tem entrado dentro das igrejas e as pessoas não têm percebido que isso são práticas de outra religião. O judaísmo é outra religião, o cristianismo é totalmente diferente. Então nós precisamos entender, né? Eu vou expor algumas coisas aqui, espero que os irmãos não se ofendam, mas é um estudo que foi feito e eu gostaria de compartilhar com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Então, práticas judaicas nas igrejas cristãs hoje em dia. Então, a gente precisa entender que a palavra pacto, aliança e testamento, ela vem da palavra hebraica chamada berit. E essa palavra, a tradução dela, são todas as mesmas coisas. Então, é aliança, é pacto, é testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, a palavra berit, né? E a primeira vez que Deus faz um pacto está lá em Gênesis 6, 17, 18, que é na chamada de Noé, que Deus fala para ele construir uma arca, né? E vou ler aqui para os irmãos, que diz assim, ó, no 17: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, berit, aliança, testamento, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e tuas mulheres, e teus filhos contigo. Então aqui foi a primeira vez que Deus falou sobre pacto, sobre aliança, né? Foi com Noé, né? Só que nós precisamos entender que essa aliança um dia ela chegaria ao fim, né? Então tudo que tem, porque assim, se a gente pegar a Bíblia, né? A nova aliança, a antiga aliança, ela termina e a nova aliança ela vem com Jesus Cristo. Depois da morte dele, a nova aliança é inaugurada, tá? Muitas vezes pode falar assim, mas Jesus ele cumpriu todos os votos, Jesus cumpriu todos os ritos do judaísmo. Ele era judeu, realmente ele era judeu, mas ele cumpriu porque ele estava debaixo dessa lei, que diz assim, Jesus cumpriu a lei e tudo deve cumprir. Onde tem testamento é necessário do testador. Depois que Jesus morreu, o Novo Testamento foi validado. Jesus sim guardou toda a lei porque ele estava vivendo na lei do Velho Testamento. Na morte de Jesus, põe um fim à antiga aliança e um novo pacto. Você pode falar, mas onde está escrito que essa nova aliança iria acabar, que chegaria ao fim? Jeremias 31, 31. Vamos lá? Para a gente entender um pouquinho o que diz Jeremias 31, 31. E a gente vai estar entendendo a palavra do Senhor para não ficar dúvidas, né? Para não ficar nas minhas palavras. Jeremias 31, 31. Vamos lá, só achar aqui Jeremias 31, 31. Olha só o que Deus fala da antiga aliança e a nova que Deus iria revelar, iria fazer através do Senhor Jesus Cristo. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa passagem, ela nos remete lá em Hebreus 8:8. Vamos lá, Hebreus 8:8, que é o complemento. Hebreus 8:8. Hebreus. Olha só o que diz. Isso no Velho Testamento. No Velho Testamento, Jeremias 31. Então Deus está falando que ele ia fazer um novo concerto, uma nova aliança. Vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus 8:8 ao 13. Diz assim, porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha só no 10. É a mesma. Então Paulo aqui ele está dizendo, né? E praticamente ele citando o Jeremias 31. No 10. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles serão por povo. Aí você pode me dizer, mas quando foi o fim dessa antiga aliança, desse novo pacto, esse berite, né? Que ele surgiu com Jesus Cristo. Sabe onde está? Hebreus 9:16. Olha só. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Quem era o testador? Jesus Cristo. Na morte de Jesus Cristo, um novo pacto, a nova aliança foi estabelecida. Por isso que Jesus cumpriu todos os pactos, por isso que Jesus guardou o sábado, por isso que Jesus foram os rituais, fez todo o processo do judaísmo, porque ele estava vivendo sobre a lei do Velho Testamento. Só que depois da morte dele, o Novo Testamento foi lançado, a nova aliança foi surgida. E isso está lá, como a gente falou, quando eu falei para você, Jeremias 31. Depois você pode conferir em Hebreus 8:8. Deixa bem claro. Aí o que acontece? Hoje estão trazendo a prática do judaísmo para dentro da igreja. Hoje você vê dentro das igrejas a Arca da Aliança. Você vê... Vamos entender. Uma coisa é você deixar de enfeite uma Arca da Aliança, um mezuzá, algo que simboliza a fé, algo que simboliza o judaísmo. Você deixar de enfeite é uma coisa. Agora, você colocar no culto a Deus, você está dizendo assim para Deus, você tá afrontando a Deus. Porque o judaísmo é outra coisa, o cristianismo é outra coisa. O judaísmo, para você ser salvo, é pelas obras. O cristianismo é para você crer em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, fazer essas diferenças. Toda tentativa de judaísmo é um agravo ao sangue, da nova aliança. E é um retrocesso teológico. É um retrocesso, ou seja, você está voltando. Então nós precisamos, irmão, você que prega na igreja, o pastor, obreiro, seja o que for, entenda que o judaísmo é uma coisa e o cristianismo é outra. A antiga aliança, ela teve um fim. Ela teve um fim. Está na Bíblia, está na palavra. A nova aliança, o novo pacto, ele foi inaugurado
depois da morte de Jesus Cristo. Aí Deus, a palavra do Senhor diz que Deus fala assim, que Ele colocará, olha só, lá no 8:8 de novo no Hebreus, no 10, porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Então está dentro de mim, está dentro de você a lei do Senhor, a palavra de Deus. Você é um templo do Senhor, eu sou um templo. Nós precisamos parar. A igreja do Senhor precisa acordar, despertar, trazendo coisa de religiões que não tem nada a ver com a nossa fé, o cristianismo, trazendo para dentro da igreja, e todo mundo acha bonito, é louvável, não é louvável não. A gente está fazendo um retrocesso teológico e dizendo teológico e dizendo para Deus como se Deus, a morte do seu filho não valeu de nada. A tua palavra diz que o Senhor ia terminar a nova aliança e ia começar a nova aliança, um novo concerto, ia pular suas palavras no meu coração. Só que o que a gente faz hoje? A gente se contamina, traz as práticas do judaísmo para dentro da igreja. Tá errado. Isso não é o cristianismo. Isso não é. E fora que tem outras coisas que a gente vê, a gente fica perplexo, porque não tem como. Tem uma palavra, depois eu vou ler em Gálatas 5, deixa eu ver se está aqui perto, que diz assim, deixa eu ver, Gálatas, olha só o que diz Gálatas 5, para a gente estar entendendo um pouco melhor. Gálatas 5, estar firmes, pois, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei do Velho Testamento, toda a lei. Separados está de Cristo. Olha só que forte. Separados está de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, hoje, isso vale para nós hoje. Nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a minha fé que opera por amor. Então esta é a palavra. Não precisamos guardar. Você quer guardar a lei? Então guarde a lei. Hoje na moda estava o que passou? O Yom Kippur. O que é Yom Kippur? 23, vamos lá, 23, 27. Então, a gente precisa acordar a igreja, o povo de Deus, precisa despertar. O judaísmo é outra religião, o cristianismo não. O cristianismo é nós. Olha só, Yom Kippur. Com certeza os irmãos já viram isso por aí na televisão, no rádio, né? Já deve ter ouvido por aí. O dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, no 26, tá? 23, 26, Levíticos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, que seria o Yom Kippur. Tereis santa convocação. Então nesse dia todo mundo seria anunciado. Tinha que estar presente na santa convocação. E afligireis a vossa alma. E oferecerei oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra farei, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Então, esse é o Yom Kippur. Você quer, ô pastor, você da igreja, você que tem acompanhado o Yom Kippur, você que tem a prática do judaísmo, então segue isso aqui,
Sabe o que você faz? Pega um cordeiro e leva para a tua igreja e pega uma faca e degola ele e o sangue sai. Tá dizendo que não é para fazer nenhuma obra, nada. E tá dizendo aqui, ó, também a alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma destruirei. Nenhuma obra fareis, está tudo perpétuo. Nenhuma. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será estifado o seu povo, será morto. Por que não segue isso então? Hein? Por que não... Pega um cordeiro, leva lá na igreja lá onde você frequenta, o pastor, que você tem essas práticas do judaísmo, deixa a barba crescer, deixa a barba crescer, leva tudo lá, tem a mezuzá no umbral, tem o lofá, o castiçal, a arca da aliança, leva tudo. E pega um cordeiro, tá? E degola ele na frente dos irmãos lá na igreja lá. Você não quer seguir? Não quer seguir a prática do judaísmo? Ah, não, isso não. Então tá errado. O que lemos aqui em Gálatas 5? Ou você cumpre, se você deixa circuncidar, então você tem que guardar toda a lei. A nova aliança em Cristo Jesus, ela foi inaugurada. Você precisa entender, eu preciso entender, todo mundo precisa entender. Pastores precisam entender. Prática do judaísmo é outra religião, não é o cristianismo. Você está enganando o povo de Deus. E povo, desperta, acorda. O judaísmo é outra religião. Nós estamos no cristianismo. A nova aliança ela foi inaugurada depois da morte de Jesus. O Novo Testamento foi com a morte do testador, o que lemos na palavra do Senhor. E Deus falou que na sua palavra que Ele colocaria no seu coração a aliança, a lei, a palavra do Senhor no meu coração, no seu coração, nos nossos corações. Não precisamos de coisas místicas de outras religiões. Precisamos crer na palavra, precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Acabou. Agora, se você quer guardar as práticas do judaísmo, então você cumpre tudo, pastor. Homem, mulher de Deus, não sei. Quer cumprir o Kippur? Então faça isso. Degola um carneiro na sua igreja. Corta o pescoço dele. Mata aquelas pessoas que não se afligem. Ou aquelas pessoas que trabalham. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. Ué, se for para cumprir, cumpre tudo de uma vez. Não existe essa de meio termo, não. O judaísmo é baseado nas regras para ser salvo. O cristianismo, Jesus salva somente Ele. Somente Ele. Somente Jesus Cristo. Então nós lemos. Primeira vez que Deus falou sobre aliança, pacto, testamento, foi a palavra Berit. Ela está lá em Gênesis 6, 17, 18. Depois Deus fala que aquela aliança ela teria um fim. Está lá em Jeremias 31, 31. E depois tem Hebreus 8, 8, 13. A confirmação no Novo Testamento. Depois fala do testador, que é o próprio Jesus Cristo. Hebreus 9, 16. Depois da morte do Senhor, nova aliança ela foi feita. E o Levítico 23 e 27, ele fala do dia da expiação. É simples, a palavra do Senhor, simples e complicada. É porque eu não tenho mais tempo para falar sobre outras coisas. Mas espero que os irmãos possam entender. O cristianismo é outra coisa. O judaísmo é outra coisa. Não confunda judaísmo com o cristianismo. Jesus realmente ele guardou toda a lei. Ele guardou, ele cumpriu. Ele falou, eu não vim para birrogar, mas vim para cumprir. Ele cumpriu. Depois que ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí a novo concerto, a nova aliança, essa que Deus falou, que ele ia porá no meu coração, no seu coração, a palavra do Senhor. E tudo que estava no Velho Testamento, da antiga aliança, não é para nós, não serve para nós, para nada. Precisar entender, não serve para nós. Nós estamos no tempo da graça.
Agora, que nem eu falei, se você quiser cumprir alguns rituais do judaísmo, um Kippur e outras coisas mais, a mezuzá no umbral, colocar na tua testa. Então, você segue toda a lei. Não vem seguir por parte. O povo de Deus precisa acordar, despertar. Bons irmãos, que Deus te abençoe, que fique na paz do Senhor. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um comentário lá no vídeo lá, tá? Vamos juntos pregar, anunciar a palavra do Senhor, despertar os homens e mulheres de Deus. Fique na paz do Senhor, até uma próxima. Que Deus te abençoe.